Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Senhor é a nossa justiça. Estamos firmes com nossos pés na rocha do nosso sustento, que é Jesus. Entregamos ao Senhor o dia de hoje, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor derrame seu favor, sua força, sua alegria na nossa vida. Pedimos que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída e que tudo aquilo que o Senhor nos deu para fazer, possamos ser excelentes, possamos ser cuidadosos e possamos andar em amor. Oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que seja desfeita agora toda obra de maldade direcionada a nós, toda obra de maldade que diretamente ou indiretamente nos afeta, nos lugares que frequentamos, nos lugares que estamos, que conectamos, até mesmo com as pessoas com quem temos relação ou somos próximos, que o Senhor neste momento possa guardar a nossa vida e desfazer toda obra de maldade. Pedimos, Pai, a Tua proteção, pedimos que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, cubra a nossa família, blinde completamente a nós e a tudo que estiver ligado a nós. Sabemos que Tu tens o controle, ó Deus. Colocamos o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Que todo obstáculo no nosso caminho seja agora, pela fé, quebrado, desfeito, em nome de Jesus. Oramos por um rompimento, oramos por um avanço, oramos para que a unção de Deus esteja sobre nós, essa unção nos fortaleça, essa unção nos capacite e nos faça viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos para que tudo aquilo que foi roubado de nós, tudo aquilo que foi tirado do nosso caminho, volte multiplicado. Pessoas que perderam oportunidades, pessoas que perderam cargos, pessoas que perderam lugares, pessoas que foram envergonhadas, pessoas que foram arrastadas para um lugar longe da direção, da vontade de Deus, do destino de Deus, que possam ser restituídas. Oramos por uma restituição total. Senhor, que toda injustiça que nos toque diretamente ou indiretamente seja colocada diante de Ti agora. E nós recorremos ao juiz de toda a terra para julgar a nossa vida, para nos ajudar, para intervir em nossa causa. Sim, ó Deus, Tu és a nossa justiça. Confiamos no Senhor e na força do Seu poder. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Haja cura total e completa na vida dessa pessoa que está doente, na vida dessa pessoa, Senhor. Na vida dessa pessoa que está enfrentando problemas de saúde, problemas emocionais, essa pessoa que está fraca, diante de adversidades, diante de pressões, que o Senhor dê a ela um escape. Essa pessoa que não sabe o que fazer, essa pessoa que está perdida, que está nesse momento ouvindo essa oração e que está, Senhor, numa situação que ela não vê uma maneira de sair disso. Eu oro para que o Senhor dê um escape para ela e para toda a sua família. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus que intervém, Senhor, e nós Te pedimos agora, toque Jesus e intervém nessa causa. Toque com o Teu poder, toque com a Tua graça e toque com o Teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Eu quero hoje compartilhar uma palavra. Nós estamos no 14º dia do nosso propósito, orando pela justiça e quebrando toda obra de maldade. Estamos firmes, amém? Você pode escrever isso aqui nos comentários, estou firme. Essa é a nossa declaração profética para o dia de hoje. Estou firme, tanto agora quanto na oração das 18 horas. Nós estaremos no encerramento desse propósito e amanhã nós vamos começar um novo propósito, pedindo
direção especial de Deus para a nossa vida. Um propósito de 7 dias, que eu vou começar amanhã, pedindo direção de Deus. Como nós estamos encerrando esse propósito da justiça, o Senhor colocou no meu coração que nós precisamos pedir direções especiais. Então, eu convido você a participar. Começa amanhã, às 6 horas da manhã, assim Deus querendo. Amém? Eu quero compartilhar com você um testemunho, o testemunho da Anne Carolina, e ela escreveu assim para a gente: em dezembro de 2024, após exames de rotina, fui diagnosticada com adenomiose, um tipo de endometriose. A médica me disse que seria impossível engravidar naturalmente. Voltei para casa e fiz o propósito de 14 dias de oração e em abril descobri a minha gravidez. O meu milagre, peço a Deus que abençoe o Senhor e a sua família grandemente para que continue com essa sublime missão de evangelizar. Que bênção, Anne Caroline. Fico feliz, tua vitória é nossa vitória. Que Deus abençoe a tua gravidez. Com certeza Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, Deus é fiel. Amém? Eu já vi tantas mulheres engravidar aqui nas orações, mas tantas mulheres. E eu sou grato a Deus porque Ele nos faz testemunhas do seu poder. Amém? Muito bem. Eu quero compartilhar hoje 8 lições que nos mostrou Jesus como devemos enfrentar as provas. Então, essa palavra eu vou começar agora e vou encerrar ela na oração da noite. Eu vou então ministrar ela em 2 partes. Jesus nos ensinou a como vencer as provas da vida, a como vencer os desafios, porque sabemos que isso é uma coisa comum, todos nós enfrentamos provas. Olhamos para uma pessoa do nosso lado e pensamos que ela não tem os mesmos problemas que nós, mas ela enfrenta os mesmos desafios e às vezes até maiores do que nós. E existe um caminho, mesmo caminho que Jesus trilhou para vencer as perseguições, para vencer a inveja. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Jesus, ele enfrentou muita coisa e você vê Jesus cumprindo o seu propósito independente das circunstâncias. Por 3 anos e meio, Jesus foi incansável no seu propósito. Ele conseguiu cumprir a vontade do Pai, ele conseguiu se entregar por nós e tudo isso cumprindo os princípios que eu vou falar aqui hoje para você. Primeiro princípio, foi de joelhos diante de Deus que ele enfrentou situações com os homens. Não foi discutindo, não foi partindo para agressão física, foi de joelhos que ele enfrentou as dificuldades que ele teve com os homens. Em Mateus 26:36, a Bíblia diz: então Jesus foi com eles a um jardim, chamado Jardim das Oliveiras, e disse: sentem aqui, enquanto eu vou ali para orar. Então Jesus enfrentou a perseguição dos homens com oração. Ele enfrentou a crítica dos homens com oração. Ele enfrentou as armadilhas que os homens preparavam para ele em oração. Que coisa tremenda! É isso que eu e você precisamos. Precisamos enfrentar as nossas batalhas em oração. Não tem algumas vitórias se não for por meio da oração. É por isso que Deus tem nos levado a batalhar espiritualmente e muita coisa movimenta quando estamos orando. E eu vou dizer a você que está aí me ouvindo, Deus está restaurando lugares. Eu sinto no meu espírito, desde o início dessa oração, de falar isso. Deus está restaurando pessoas em lugares estratégicos, lugares onde elas foram empurradas para fora. Deus vai restaurar você a esses lugares, porque Ele é Deus que restitui, Ele é Deus que restaura. Ele é Deus que pode mudar a tua história. Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Ele tem o poder de lhe restaurar. Ele está acima de qualquer bravata dos homens. Ele está acima de qualquer tipo, de ataque injusto contra você.
ele está acima da maldade. Segundo, Jesus enfrentou as provas não buscando a sua vontade, senão a vontade do Pai. Em Mateus 26, 39, a Bíblia diz que Jesus se adiantou um pouco mais, inclinou o rosto na terra enquanto orava e disse: Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice de sofrimento. No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que tremendo! Que tremendo! Se nós queremos vencer as provas que nos apresentam, que vêm contra nós, que se apresentam a nós aqui nessa terra, nós precisamos fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Então, não importa eu estar no lugar mais seguro, mas desde que esteja no centro da vontade do Pai. É no centro da vontade do Pai que eu estou guardado. A Bíblia diz, no Salmos 91, que a gente lê todos os dias: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ou seja, tem um lugar em Deus, um lugar de proteção, aonde você não é atingido, aonde pode estar tudo ao seu redor caótico, desorganizado, podem estarem desistindo ao seu redor, mas você está firme, porque você encontrou um lugar em Deus. Você encontrou um lugar em Deus, você encontrou um lugar no Todo-Poderoso, aonde você está fazendo a vontade de Deus e não a sua vontade. Então, o propósito vem à frente da minha vontade. Agradar a Deus vem à frente da minha vontade. Estar no centro da vontade dele é o que me interessa. Fazer o que ele quer, fazer o que ele me pediu para fazer. Tem muitas pessoas que estão perdendo a oportunidade de fazer a vontade do Pai. Eles ouvem os seus desejos, eles ouvem o que os outros querem para a vida deles. Eles são muitas vezes influenciados por aquilo que vem contra eles. Mas a pessoa que aprendeu, assim como Jesus nos ensinou, a fazer a vontade do Pai acima da nossa vontade, é uma pessoa que está vencendo a prova. Jesus venceu. Ele não foi um derrotado na prova, não, ele venceu. Ele triunfou sobre o inferno, ele triunfou sobre as forças espirituais, ele venceu também na batalha com os homens. Porque o pior ataque dos homens é tentar apagar a história de alguém. Tentaram de todas as maneiras. A Bíblia nos relata que disseram para os soldados, que guardavam o corpo de Jesus, disseram para os soldados que eles não deveriam falar nada. Tentaram corromper a história e não conseguiram. E sabe por que não conseguiram? Porque ninguém consegue apagar o legado, ninguém consegue apagar a justiça de uma pessoa que faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, tentar apagar de todas as maneiras, sabe, a ressurreição de Jesus, e não conseguiram. Ela chegou até nós, sabemos da verdade. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você faz a vontade de Deus, ninguém consegue apagar o que você faz. Ninguém consegue apagar o que você faz. Então, o que você fez está em memória diante de Deus. Permaneça num lugar de justiça, faça a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, e você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. A terceira coisa, para vencer a prova: apesar de sentir-se angustiado até a morte, não se deixou vencer pela forma como se sentia, senão enfrentou a situação com firmeza e valentia. Em Mateus 26, 46, Jesus disse: levantem-se, vamos, aquele que me trai está aqui. Jesus não se acovardou, Jesus não fugiu, Jesus manteve-se firme. Ele sabia o que ele ia passar, ele tinha revelação, ele sabia o esquema dos homens, ele sabia tudo que estava em jogo naquele momento. E ele poderia, ter
pegado um barco e ido para outro lugar. Ele poderia ter se escondido, porque a Bíblia diz que muitas vezes ele saiu do meio dos tumultos, mas dessa vez ele sabia que tinha que passar por isso. E aqui vem uma palavra de Deus para a tua vida. Independente do que esteja acontecendo com você, enfrente a situação com valentia, seja corajoso, seja uma pessoa que acredita que Deus está com você, independente daquilo que está vindo contra. Tenha valentia. Há pessoas que não fazem nada por causa do medo. O medo está aterrorizando eles, o medo está impedindo eles. É o medo que dá errado, é o medo dos homens, é o medo que vão pensar, é o medo... Ei, Jesus enfrentou toda a situação com valentia, toda injustiça com valentia. Você não precisa se dobrar aos caprichos de quem está ao seu redor. Você está nas mãos de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo, ele estava entregando o seu momento nas mãos de Deus, ele estava entregando o seu destino nas mãos de Deus, ele estava entregando os seus próximos passos nas mãos de Deus, e nós precisamos fazer exatamente isso. Olha que coragem! Manteve-se firme, manteve-se valente, manteve-se confiando que Deus estava com ele. Nós temos que ter uma fé que seja como um escudo verdadeiramente. A fé é um escudo. A fé é um escudo. A Bíblia diz que a fé é um escudo. Use a fé como escudo. Use a fé. É o medo que dê tudo errado. É o medo de que você fique doente. É o medo que você perca seu casamento. É o medo que você quebre. Eu conheço pessoas que não gastam um tostão com medo de quebrarem a todo momento. E eles retêm até mesmo aquilo que eles poderiam fazer pelos outros ou poder fazer pelo reino de Deus, mas eles retêm porque eles têm medo de não terem mais nada. Eles têm o medo de ficarem sem dinheiro. A quarta coisa que nos faz vencer as provas, ele não deixou a amargura, o ressentimento lhe dominarem, senão chamou amigo a quem o traiu, aqueles que o odiavam. Exatamente. Em Mateus 26, 49, então Judas foi diretamente a Jesus, o saudou, chamou de Rabi e lhe deu um beijo. E Jesus lhe disse: amigo meu, amigo meu, amigo meu. Olha o que Jesus disse: meu amigo. Você chamaria de amigo aquele que está lhe traindo? Aquele que está lhe entregando, que está lhe atirando para os corvos, para os leões, está lhe atirando o precipício abaixo? Eu creio que não. Mas Jesus olhou para Judas e disse: amigo. Não deixe a amargura e o ressentimento governarem a sua vida. Cuidado com as suas falas. Quando você ataca outras pessoas por meio das suas palavras, isso mostra que você está com o coração envenenado. Isso mostra que você está amargurado. Você tem que viver a sua corrida. Você tem que deixar, sabe, o que fizeram para você para trás. Senão você vai estar juntando inimigos por onde você passa. Como que Deus vai te levantar de novo? Como que Deus vai te restaurar de novo? Como que Deus vai te colocar em alguns lugares de novo? Se tudo que você faz, sabe, é desferir golpes contra pessoas que podem lá no futuro ajudar você novamente. Então nós temos que ter consciência de como que Jesus trabalhou em meio à prova, para que a gente também trabalhe em meio à prova. Você vai ter que aprender, sabe, a parar de desferir golpes. Você tem que trabalhar naquilo que Deus tem para a sua vida, e isso basta. Então eu vejo que Jesus, mesmo sendo injustiçado, Jesus ele soube conduzir a situação. E nós também temos que aprender a perdoar. Não podemos nos alegrar com a injustiça, mas também não podemos reagir de forma negativa.
Jesus poderia ter dito: você aqui, o que você está fazendo aqui? Você está me traindo? Você me vendeu por 30 moedas de prata? E Jesus, ao contrário disso, diz: amigo, amigo, amigo. Olha a mansidão de Jesus. Observe a mansidão, observe a maneira inteligente, sábia. Isso impactava as pessoas ao redor de Jesus, impactava as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a tomar lá da cá. Os discípulos estavam acostumados a isso. Os judeus viviam assim, toma lá da cá. Você andava do lado errado, você não é dos nossos. E Jesus andando na contramão de tudo. Que coisa linda, quando a gente aprende a se mover em meio às provas. Você não precisa ficar culpando os outros, você não precisa estar jogando o seu veneno por cima dos outros. Você vai ter que lidar diferente com as situações se você quer ser um vencedor em meio às provas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. É uma palavra que são 8 lições para vencer as provas. Então eu dei 4 agora de manhã e na oração da noite eu vou dar mais 4, falando sobre esse episódio de Jesus no Getsemane, sendo entregue para as autoridades e aprendendo como que ele lidou. Porque assim, irmãos, nós não temos ideia. Às vezes a gente corre qualquer tipo de perseguição e já fica assustado. Agora imagina você sabendo que você está indo para o matadouro. Porque foi isso, Jesus estava indo para o matadouro. Ele poderia ter se defendido. Ele poderia, ter tido uma reação ali naquele momento. Ele poderia ter pensado em alguma coisa. Mas não, você vai ver que Jesus venceu usando armas totalmente diferentes das que nós usamos. Usando princípios. E é isso que você tem que aprender. Amém? Eu deixo essa instrução, deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra já esteja aí falando alguma coisa contigo. Amém? E eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa oração para deixar sua curtida aí nesse vídeo. Deixa aí o teu like, ok? Para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você ainda não ativou o sininho aqui, ativa agora as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise. E quero pedir que você compartilhe agora essa oração com 7 pessoas. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos que você está. Compartilhe nas suas redes sociais. Faça isso. Faça isso. Seja uma bênção para alguém. Compartilha com alguém essa oração, essa palavra, em nome de Jesus. Eu tenho a convicção de que a nossa vida aqui nessa terra é para semear coisas boas. Então semeie o que é bom. Semeie o que é bom, semeie vida. Semeie orações na vida de pessoas. Então mande para alguém essa oração. E hoje nosso culto vai ser transmitido a partir das 9h30, horário de Brasília, certo? E aqui nos Estados Unidos vai começar às 8h30, presencial e online, certo? Então 8h30 aqui nos Estados Unidos, 8h30. Se você mora em Orlando e quiser participar desse culto de adoração a Deus junto conosco, vai ser incrível. Eu vou ministrar sobre crenças limitantes. Eu vou falar sobre crenças limitantes hoje, que impedem de nós vivermos o sobrenatural de Deus. E eu sei que essa mensagem vai ajudar muita gente. E se você quiser participar, às 9h30, horário do Brasil, vai ser transmitido. E aqui em Orlando, 8h30. Digamos que você quer participar, você mora em Orlando, está me escutando agora, entre em contato com a minha equipe, lá no meu site www.vinicius7.com.br. Ali tem todos os dados dos contatos para você entrar em contato com o meu pessoal e reservar o seu lugar e estar hoje pela manhã junto com a gente, ok? Compartilha com outras pessoas, leva pessoas junto com você. Nós vamos ter casa lotada nessa manhã, para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários: estou firme. Amém? Essa é a nossa declaração profética. Estou firme. Glória a Deus, estou firme. Salmos 91 diz assim:
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa de sobrenome Monteiro que está me ouvindo e o Senhor me disse que você não vai perder. Você não vai perder aquilo que Deus tem para você. Então vai haver restauração na sua vida. Amém? Tudo aquilo que foi perdido, vai haver restauração, em nome de Jesus. Me veio a palavra cogitar também. Há pessoas que estão cogitando certas coisas e que talvez isso não esteja 100% no centro da vontade de Deus. Nós não trabalhamos, nós não vivemos com esse tipo de inclinação. Como assim? Nós vivemos pela direção de Deus. Então você não cogita, você recebe uma instrução clara de Deus dentro de você. Se Deus não responder claramente, meu conselho é que você não se mova. Porque nós cogitamos muitas coisas, mas nós temos que ver a vontade de Deus para a nossa vida. Seja você quem for, ande por uma palavra, ande por uma direção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa chamada Alessandra, chamam ela de Alê, e Deus está te visitando agora, Alessandra. Deus está tocando o teu ventre e Deus está restaurando algo que estava errado aí. O Senhor está operando um milagre na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me disse também que está havendo movimentações, pessoas que confiaram em gente errada. Essa oportunidade que foi dada a essa pessoa errada vai chegar a você, porque ela não vai dar conta do recado, então essa oportunidade vai chegar a você. Amém? Deus está movimentando coisas por justiça. Você era a mais capaz, você era a pessoa que deveria estar na frente e outra assumiu o lugar. Deus está trazendo essa oportunidade de volta para você, seja você quem for que está aí. Amém? Deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus. Permita-me orar por ti. E se você tem amigos aqui em Orlando, liga para eles. Liga para esses amigos em Orlando, manda o vídeo para eles hoje e convida eles para estarem hoje pela manhã comigo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Oramos e declaramos a justiça de Deus está operando em nossa vida. O Senhor é Deus justo, é Deus poderoso. O Senhor está nos visitando e visitando a nossa casa. E nenhum mal prosperará contra nós. Declaramos que vitória, vida abundante, fartura está no nosso caminho. Oro agora para que toda enfermidade, todo câncer, todo tumor, toda leucemia, todo tipo de problema no sangue, problema nos órgãos, no pâncreas, no fígado, no rins, renda-se a Jesus Cristo. Oro por mulheres que não podem engravidar, para que haja um milagre agora, haja cura na vida delas e que elas consigam. Oro
pela vida delas e pela vida do seu marido também, para que a bênção do Senhor seja sobre eles. Oro, Senhor, para que toda injustiça seja visitada agora pela justiça de Deus e aquilo que foi perdido, que retorne multiplicado até 7, 10 e 100 vezes mais. No nome poderoso de Jesus Cristo. Livra essa pessoa de todo o mal. Eu apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço um milagre, uma intervenção no nome de Jesus. Senhor Jesus, toque-os com Teu poder. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Aqui, não perca a palavra. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, a paz, a alegria, a força de Deus, a fartura, o sobrenatural sendo liberado nessa casa. E que haja 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa família, 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa empresa e no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus, nós liberamos a palavra de acordo com Deuteronômio, capítulo 1, verso 11. E nós pedimos ao doce Espírito Santo que no dia de hoje nos abençoe, nos guie com a sua doce voz, proteja a nós, proteja nossos filhos de todo mal. E liberamos palavra de bênção, Pai. Palavras de bênção sobre nossa família. Declaramos que nossos filhos são do Senhor, são herança do Senhor e o mal não tem poder de tocá-los. Nossa casa está guardada, nossa casa está protegida, abençoada, livre do mal. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem nos protege. Tu és o nosso baluarte, nossa fortaleza. E no nome de Jesus eu oro também, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe no dia de hoje com provisões do céu. Nos abençoe no dia de hoje com boas conexões. Nos abençoe no dia de hoje com oportunidades do céu. No nome de Jesus Cristo. Desfaça, Pai, toda maldade, toda inveja, toda contrariedade, toda obra maligna, tudo aquilo que vem contra nós. Nós declaramos que por 7 caminhos bata em retirada. Senhor, Tu és o nosso escudo. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos na Tua presença. O Senhor está conosco. Tua presença está nas nossas vidas. E nós te pedimos, encha-nos de graça. Encha-nos de graça, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor. Graças, Espírito Santo. Graças, Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus te encha da graça dEle, do favor sobrenatural, infinito dEle, em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Uma palavra que vai fazer você entender o porquê de algumas coisas e como Deus Ele nos escolhe. E essa é a fúria do inimigo contra nós. É porque somos escolhidos de Deus. E por sermos escolhidos de Deus, o inimigo não fica nada feliz. A Bíblia diz que a obra dele é matar, roubar e destruir, mas a obra de Jesus é nos dar vida e vida com abundância. E eu creio que não existe caminho melhor do que o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é o caminho que dá luz. É a única maneira de Deus guardar a você e guardar toda a sua casa das maldades e contaminações que existem aqui nesse mundo. Essa palavra que eu vou compartilhar com você, ela é uma palavra que vai abrir os teus olhos. E eu quero hoje falar principalmente com os pais que estão aí me ouvindo. Eu quero falar com os pais que estão me ouvindo. Preste muita atenção nessa palavra. Você que é pai, você que é mãe, ouça também essa palavra, porque tem uma parte dela aí que você vai entender o porquê que o inimigo tem, se lançado tanto contra a vida dos teus filhos. O porquê de certas guerras e lutas que você tem enfrentado.
Eu quero mostrar para você um texto em Êxodo capítulo 1, verso 15, verso 16. O tema da palavra profética de hoje é: quanto maior o destino, maior é a guerra. Esse é o tema de hoje. Quanto maior o destino, maior é a guerra. E você vai compreender. Êxodo 1 diz: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. O nascimento de Moisés foi o de um campeão. E a Bíblia diz que o faraó, ele viu que o povo de Israel estava crescendo, estava multiplicando. Eles chegaram no Egito com menos de 500 pessoas. E agora já estava ultrapassando 1 milhão, iria chegar a mais de 2 milhões. E isso acendeu um alerta em Faraó, porque estavam se tornando uma nação grande, poderosa, numerosa, e mesmo que eles tivessem controle sobre o povo, eles começaram também a temer os homens que estavam nascendo e que estavam se tornando homens fortes. Então o faraó, ele teve uma ideia: vamos deixar as filhas mulheres elas sobreviverem, mas os filhos homens não vamos deixá-los viver. E era isso que estava acontecendo em toda a terra do Egito. Eu quero que você entenda que tem algumas ideias que os homens têm, que essas ideias veio, sabe, do coração das trevas. A ideia que Faraó teve, com certeza, foi soprada pelo inferno. Aí você me pergunta: e por quê? Porque o inimigo vê quando existem movimentações espirituais da parte divina, da parte de Deus, em volta de um lugar, em volta de uma pessoa. É por isso que não só Moisés estava correndo risco de vida quando nasceu, mas também Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus também, quando estava para vir a esse mundo, depois que veio, na verdade, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, em toda a região de Belém. Então nós vemos que esse atentado é por causa do que está nascendo. Moisés era um campeão, estava nascendo um campeão. Havia um mover de Deus, essa multiplicação em comum, sabe, que estava acontecendo, e o povo crescendo de uma forma absurda. O diabo viu isso. As trevas, os demônios territoriais que operavam naquele lugar, eles viram essa movimentação divina que estava acontecendo ali. É por isso que você tem que perceber que sempre que a prosperidade ela começa a crescer num lugar, e essa prosperidade ela é uma prosperidade com propósito, o inimigo vai tentar de alguma maneira atrapalhar essa prosperidade. E a prosperidade que a gente fala não é só financeira. O povo começou a prosperar no sentido que eles começaram a crescer, a família começou a aumentar. E naquela época, quanto mais pessoas numa família, mais chances aquela família tinha de enriquecer, de prosperar, de construir o seu nome. Então, eles viram que o povo de Israel estava crescendo absurdamente. Estava crescendo, havia a mão de Deus ali sobre as mulheres, que estava fazendo as mulheres engravidar. O povo estava crescendo, o povo estava ficando cada vez mais forte. E essa bênção, olha só, essa bênção chamou a atenção das trevas. É por isso que o inimigo, eu não tenho dúvida do que eu estou falando para você, isso não veio da cabeça de um homem fazer isso.
de preservar apenas as filhas mulheres. Isso foi uma ideia do inimigo. Foi uma ideia do inimigo na cabeça do faraó. Foi um pensamento que foi intrusivo, que dominou os pensamentos do faraó, que fez com que ele tivesse medo, que fez com que ele desse essas ordens. E isso é algo muito importante a se notar. Agora, entenda também, você tem filhos? Você que está aí me ouvindo, você tem filhos? Então preste atenção. Quando um deles parece atrair mais atenção demoníaca do que os demais, isso é um sinal sobre o potencial da influência dessa criança. Aí você diz assim, como assim? Você tem 2, 3 filhos, 4 filhos, mas tem um deles que, sabe, parece que tudo que é ruim vem em direção àquela criança. E não é só isso, às vezes dá trabalho, às vezes rebeldia, problemas em casa, e você fica pensando, meu Deus, por que eu estou passando isso com meu filho? Por que eu estou enfrentando essa situação? Deus tem um grande destino para a vida dessa criança. Essa criança tem algo especial. As outras, com certeza Deus tem algo especial com elas, claro que tem. Mas existem propósitos distintos. E quanto maior a influência que alguém vai exercer num futuro, quanto maior a influência, quanto maior, eu posso dizer, o potencial que está ali dentro, quanto maior o potencial, mais o inimigo vai lutar contra aquele jovem, contra aquele adolescente, contra aquela criança. É por isso que nós temos que colocar sempre nossos filhos em oração. Porque o inimigo não está de brincadeira. O inimigo não está de brincadeira e ele quer de alguma maneira, sabe, ele quer silenciar nossos filhos, ele quer atrapalhar o destino deles, o propósito deles. E nós, pais, temos que ter uma visão profética sobre a vida dos nossos filhos, entendendo que os nossos filhos podem exercer um papel no futuro que hoje está muito distante de nós. Mas amanhã você pode conhecer isso. É por isso que Deus tem levantado intercessores. Deus tem levantado intercessores para orar pelas famílias. Você precisa se levantar em oração pela sua casa. Essa guerra que você enfrenta com seus filhos, isso é uma guerra também espiritual e você não pode ignorar. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos que essas 2 parteiras das hebreias, uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, essas mulheres, elas não obedeceram às ordens do faraó. Elas temeram a Deus e elas protegeram aquelas crianças que estavam vindo. Elas não obedeceram ao faraó. Elas não obedeceram. E a Bíblia diz que Deus abençoou as parteiras. Essas parteiras, elas são consideradas intercessoras. Elas são as intercessoras protegendo o propósito. Se nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos interceder pelo propósito de Deus. Você não estaria enfrentando essa batalha também se Deus não tivesse um grande plano na tua vida, se Deus não tivesse um grande propósito contigo, um grande propósito com a tua casa, um grande propósito com a tua família. Essas lutas que você tem enfrentado, essas coisas que vêm para tentar fazer você desistir, tudo isso é sinal de que Deus tem algo muito grande preparado para a tua vida, algo poderoso. É por isso que tem se levantado tanta coisa para tentar te paralisar. Sua dor sempre será o passaporte para a próxima fase. É por isso que, sabe, o inimigo, ele tem tentado tanto contra ti para te fazer desistir da fé, para fazer você desacreditar, ou de alguma maneira fazer, sabe, com que você murmure, ou que você pare de acreditar, porque é isso que ele quer. Ele quer tirar a tua esperança. O inimigo quer tirar a tua esperança.
O inimigo quer fazer você, sabe, ficar quieto, ele quer esconder você, ele quer que você desista do seu chamado. Mas eu venho aqui declarar em nome de Jesus que Deus tem um grande propósito para a tua vida. E o inimigo não vai ter vitória sobre a tua vida se você se manter firme no propósito de Deus, se você se manter firme no que Deus tem preparado para a sua vida. A guerra ao redor da sua vida indica a qualidade da próxima fase que você está prestes a entrar. Tudo isso que você está enfrentando é um sinal daquilo que Deus está preparando para você. E o inimigo, sabendo disso, é por isso que ele tem, levantado tempestades contra você, porque ele quer de alguma maneira colocar medo no seu coração, ele quer que você desista do seu chamado, ele quer que você não lute pelos seus filhos, ele quer que você desista do seu casamento, até num casamento. Quando as guerras começam no casamento, a gente sempre pensa que a culpa é do outro, desse problema no casamento, mas isso pode ser espiritual. Isso é espiritual, essa tristeza que veio para a tua alma, isso aí que parece que não quer sair de você, essa angústia, esse peso que você está enfrentando, isso é batalha espiritual que você está enfrentando. É por isso que nós pensamos que tudo é problema da vida, tudo são questões que foram geradas no natural e tem o dedo sujo do diabo. Tinha o dedo sujo do diabo tentando destruir os filhos homens que estavam nascendo no Egito. Tinha o dedo do diabo, escute isso, tinha o dedo do diabo, mas Deus guardou aqueles jovens, aquelas crianças. Deus guardou a vida de Moisés. Porque Moisés, olha só, ele ia ser o libertador do povo. 80 anos depois, Moisés iria voltar ao Egito e iria tirar o povo da escravidão. 80 anos depois. Então, a gente vê que Deus tem seus propósitos lá na frente. Você olha talvez para um filho seu e você não imagina o que ele vai se tornar. Não imagina a influência que ele vai ter no futuro. E daí você pensa, puxa, mas esse menino é inconsequente, esse menino é rebelde, esse menino não me ouve, esse menino é problema. Não, ele não é problema. É que o inimigo está intentando contra a vida dele. E ele está precisando de um pai que proteja o destino dele, está precisando de uma mãe que proteja o destino dele. Através da oração, através do amor, através do bom testemunho. É por isso que eu quero dizer uma coisa para os pais aqui: não meçam esforços para levar seus filhos na igreja. Porque eu vejo muitos pais que têm a seguinte ideia: não, eu indo na igreja já está bom. Não, tua família inteira tem que ser levada na igreja. A tua família, não deixa teu filho em casa, leva na igreja, leva no culto de jovens da igreja. Aprenda, tem que ter um caminho para você levar seus filhos. Aí você diz assim, não, mas eu tenho uma vida muito ocupada. Você tem que ser como as parteiras, como Sifrá e Puá, que protegeram Moisés, e Deus abençoou a vida delas. Você pensa, pai e mãe, que Deus não vai te abençoar por você proteger a vida dos teus filhos em oração? Não basta só você ser salvo. A Bíblia diz, quando Josué houve lá uma sedição no meio do povo, Josué se levantou e disse: vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. E quando Josué declarou isso, Josué teve do céu um fortalecimento na sua liderança. Ele recebeu a bênção do Senhor. Existe uma bênção especial quando a família serve junto, quando a família serve no altar. Eu venho aqui, eu creio que Deus me colocou aqui para dizer para você que você tem um propósito bem maior do que só o seu propósito. E o seu propósito é proteger o destino dos teus filhos. É proteger o propósito do eterno na vida dos teus filhos. Talvez você diga assim, a minha filha, é da cabeça virada.
isso que ela está enfrentando, essas guerras interiores, essas lutas que vêm a ela, isso é porque ela está enfrentando uma guerra espiritual. Talvez ela tenha um talento muito grande, tem algo de Deus na vida dela. E sabe o que eu vejo muitos pais? Eu vejo muitos pais preocupados. Não, se for bem sucedido e bem casado, cumprir a minha missão. Você vai cumprir a sua missão se você proteger o destino dos teus filhos através da oração, através, sabe, do amor, através da proteção espiritual na sua busca, levando eles. Essa é uma palavra que veio no meu coração e eu creio muito nela. Se algum filho teu está dando problemas, é porque Deus tem um grande plano na vida dele. Diga assim comigo: Deus tem um grande plano na vida dos meus filhos. Diga assim: Deus tem um grande plano na vida dos meus filhos. Glória a Deus. Amém? Segura essa palavra com a palavra profética na tua vida. E talvez hoje você diga assim: puxa, profeta, meu filho está com a cabeça virada, está com amizades erradas, está namorando alguém errado, está fazendo tudo errado. Olhe pela fé para ele, olhe pela fé para ela e diga: você vai ser um grande homem de Deus ainda. Você vai ser uma grande mulher de Deus. Olhe pela fé e diga: você vai ser uma coluna no reino de Deus. Você vai ser alguém de grande influência e Deus vai te usar de uma forma poderosa, de uma forma tremenda no teu futuro. É por isso que o inimigo está tentando tirar você do propósito de Deus. Os nossos filhos enfrentam uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual para não permanecerem na fé. Uma guerra espiritual para se contaminarem com esse mundo. E se nós não estivermos em oração pela vida dos nossos filhos, nós não teremos cumprido o nosso propósito. Amém? Eu creio nisso. Escreve aqui nos comentários: meus filhos são do Senhor. Escreve aí: meus filhos são do Senhor. Glória a Deus. Pega aí essa palavra, como palavra profética sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos. Amém? Escreve aí, mexa-se agora. Amém? Mexa-se agora, escreva isso pela fé em nome de Jesus. Deus tem um grande plano na vida dos meus filhos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir para cada mãe, para cada avó que está aqui me ouvindo nesse momento, faça o seguinte: mande agora. Mande essa oração para você que tem filhos casados, você que tem netos já, manda para eles aí, em nome de Jesus, essa oração. Compartilha com eles essa palavra, compartilha com eles essa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu creio no que o Espírito Santo está falando aqui, eu creio no que o Espírito Santo está fazendo. Amém? Eu quero agora compartilhar com você o Salmo 91, amém? Quero compartilhar com você o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí a tua curtida, em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, em nome de Jesus. E peço que compartilhe com o máximo de pessoas. Nós precisamos, de mais intercessores, orando pela família, orando pelos filhos, orando pela casa. Então pega aí o link dessa oração e manda. Se você tem grupos de oração, participa de grupos de oração, mande esse vídeo para eles. É um alerta para os pais, é um alerta para a família. Amém? Orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, apresentar a sua casa diante de Deus, porque Deus tem um grande propósito com teus filhos, Deus tem um grande propósito com a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Nem tudo é sobre nós, amém? Nem tudo é sobre nós. Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui, e também quero convidar você a conhecer os nossos livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus, é o meu devocional, uma palavra profética para cada dia. Você pode ler até 2, 3 devocionais por dia. Amém? Tenho certeza que vai te abençoar. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Palavras totalmente diferentes, direções de Deus que vão te abençoar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Domingo agora eu vou estar ministrando às 9 da manhã no culto, aqui no segundo domingo da profecia.
às 9 e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, 120 Alphaville, Barueri, São Paulo. Você que quer participar de um culto profético, entrar nesse ambiente sobrenatural, vem estar com a gente nesse domingo. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? E eu creio que essa foi uma palavra profética, certo? Guarda essa palavra. Se você anda tendo problema dentro da tua casa com teus filhos, é porque o inimigo está mirando eles. Mas Deus enviou essa palavra para quebrar o laço de Satanás. E a partir de hoje você vai se colocar em oração. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Deus tem um grande plano para a tua casa. Deus não colocaria essa palavra no meu coração se ela não fosse profética para a tua vida, não fosse profética para a tua casa. Não ignore o que você tem dentro. Talvez o que você tem dentro de casa seja o seu maior tesouro aqui nessa terra. Amém? Eu creio nisso. O que você tem dentro de casa vale mais do que o que você tem na sua conta bancária, o que você tem na sua garagem. Vale mais do que tudo que você já conquistou. Então você tem que lutar por isso. Você tem que se colocar como um intercessor. Alguns pensam que intercessão é só para mulheres. Não. Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Nós precisamos de homens intercedendo também. Pela vida da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios. No nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu sei que essa palavra hoje foi uma palavra profética, ela foi cirúrgica também. E a partir de hoje nós apresentamos diante de Ti, Senhor, nossos filhos de uma maneira diferente, como protetores do propósito deles. Sabemos, Pai, que as lutas, elas cercam o nascimento de um milagre. E eu quero liberar uma palavra de 1000 vezes mais sobre a vida dos nossos filhos. No nome de Jesus nós liberamos essa palavra. É grande o potencial que o Senhor tem na vida deles, é grande o destino que eles carregam. Por isso nós os abençoamos e pedimos, Pai, mostra para eles veredas retas, guia-os no caminho certo, na direção do Senhor. E afasta deles tudo aquilo que não vem do Senhor. Afasta deles tudo aquilo, Senhor, que vem para comprometer o destino deles. Pedimos que o sangue de Jesus cubra nossos filhos, que toda maldade seja quebrada, que toda ação contrária seja desfeita. Que a mão do Senhor seja sobre essa casa, que a mão do Senhor seja sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora liberando palavras. Essa mulher, essa menina vai ser uma grande mulher de Deus. Esse menino vai ser um grande homem de Deus, grande no reino de Deus também. Senhor, libera da tua bênção. Nós pedimos a proteção do Senhor sobre todos aqueles que têm filhos, até sobre aquelas mulheres que estão grávidas, sobre aquelas mulheres que os seus filhos ainda são pequenininhos. Nós pedimos a bênção do Senhor, nós pedimos a proteção do Senhor sobre as crianças. Intercedemos pela vida das crianças e te pedimos, livra de todo o mal, Pai. Livra também a vida dos adolescentes, Pai. Proteja os adolescentes.
de toda a maldade desse mundo, Pai, de toda a contaminação, de toda a sujeira desse mundo, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos guarda, Pai, proteja o propósito das crianças, dos jovens, dos adolescentes, no nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente também, para que seja curado agora. Profetizo 1000 vezes mais sobre essa casa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Às 9 da manhã vou estar aqui junto com você, depois às 18 horas. Compartilhe essa live, compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te abençoe e um excelente dia na graça de Deus para todos nós. Até mais.